Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, muito prazer. Se você não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento de mercado. Hoje, dia 30 de novembro, último dia do mês, fechando mais um mês negativo aí no Ibovespa, né? Hoje caímos bem forte, um dia bem volátil, mas o nosso índice futuro acabou se recuperando e deixando um candle de decisão no fundo de uma região estratégica, tá? A gente já vai ver isso daqui. Mas antes da gente começar essa análise, clique em se inscrever, ative as notificações para vocês receberem mais conteúdos como esse e também deixe um like neste vídeo para contribuir aí com o canal. E o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e leva para mais pessoas, beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Tá trabalhando aí num canal de baixa, acabou se recuperando, caiu bem forte aqui, desde a abertura até aqui embaixo, mais de 2.000 pontos e depois acabou deixando um doji, tá? Tem muita gente falando, né, que essa região aqui pode se tornar fundo, mas eu não vou arriscar meu palpite não, porque aqui já tinha muita gente falando que podia ser fundo, aqui também e assim por diante, né? A tendência é o quê? Ela é de queda e a gente deve acreditar nela enquanto ela perpetuar, certo? Então, a tendência de queda, aqui é fundo de uma região de consolidação, né? Pode ser que leve novamente aqui para a linha de canal, que é a linha de retorno, a linha de tendência, sim, tá? Porque ele chegou aqui num ponto em que o mercado sobe, né? Os compradores têm interesse de comprar no fundo desse canal descendente de baixa. Depois de um impulso, né, o preço não tem tanta força para continuar, assim como tinha aqui, e aí segue dentro de um canal de baixa. Para acreditar numa reversão de tendência, precisa romper isso daqui, se permanecer acima, assim como a gente tinha conversado, né, aqui. Uma reversão de tendência ela tem um passo a passo, ou seja, ela precisa fazer um movimento maior, deixar um fundo mais alto, mostrar fraqueza para a ponta aí que estava ganhando, ou seja, dos vendedores, e depois fazer um rompimento de topo. Um rompimento de topo com o interesse dos compradores, uma desistência dos vendedores para a gente acreditar num ponto de reversão. Ou seja, um pivô de alta, mas um pivô de alta que se forme diferente dos demais. Como assim? Se a gente forma um pivô de alta muito fraquinho, que nem esse daqui, ó, abaixo da média móvel, não tem nem rompimento de topo. Aqui também fez um rompimento, mas sem vontade. Né? Aqui pode até ser considerado um fundo duplo. Não tem uma característica, tá? E aqui tem força novamente de vendas. Então isso daqui indica mais uma lateralização do que uma tendência de verdade, certo? Uma reversão de tendência. E aqui, né, agora aí a gente acabou de fechar o mercado, fechou no positivo. O nosso Ibovespa fechou no negativo, mas também deixando um candle aqui acima desse fundo da barra 221. Tá? Deixando um candle martelo. Rompimento dessa máxima pode fazer com que novos compradores entrem no mercado, principalmente, né, porque tem um volume financeiro muito grande, né, o que indica aí quando temos picos de volume assim, ó lá, essa barra teve pico de volume, tá? No outro dia o movimento ele foi de alta, tá? E ele ficou consolidado dentro dessa barra aqui 201 por muito tempo, tá vendo? Então teve uma tentativa aqui dos compradores, tá? Essa barra aqui, ela teve um volume grande, tá? Só que ela veio num rompimento. No outro dia teve uma continuidade, mas depois, não muito tempo depois, teve uma tentativa de reversão, tá? Aqui também teve um volume muito alto. Vamos ver a sequência aí no pregão de amanhã, tá? Por enquanto vamos estudar aqui o gráfico de 5 minutos, né? Uma boa recuperação aqui do Ibovespa agora no período da tarde. Então aqueles movimentos que a gente falou no gráfico macro de reversão, eles acontecem aqui no micro dos movimentos, ou seja, o movimento de alta, fraqueza para a ponta que está ganhando, ou seja, para os vendedores, ó, muito doji, fundo mais alto do que o fundo anterior, barra 80, e fez um rompimento de topo, tá? A importância é consolidar acima do topo, ó, a barra 65, 85 na verdade, tenta retornar para baixo do ponto de resistência, que foi resistência novamente, e aqui entra num canal de alta. Aí sim temos uma reversão de tendência, e aqui, né, depois que já está consolidada essa reversão, aqui a gente passa a virar a chave na nossa cabeça para possíveis compras. Aqui, por exemplo, é uma barra de compra, retorno a essa região aqui de uma média móvel, por exemplo, movimentos de compra. Aqui, por exemplo, é movimentos de compra, porque tem fraqueza dos vendedores, ó. Não tem vendedores o suficiente para acreditar que o mercado vai cair mais como essa queda aqui,
tá? Então o mercado já mudou e a nossa cabeça tem que virar junto, beleza? Bom, o início da manhã tivemos aqui um gap de baixa forte, né? Tivemos até um movimento interessante aqui para os compradores, mas só veio até essa região aqui de resistência, que seria o fechamento desse dia. Só um minuto, pessoal. Voltando aqui, então. Pontos interessantes para compra, tá? Aqui até teve uma perna de alta, um movimento que vem em falso aqui, a barra 4 para baixo. Você não vai vender um movimento tão afastado das médias como esse daqui, tá? O ideal é o quê? Esperar uma correção. Se você for pensar em vendas, a barra 7 foi uma barra interessante, porque foi uma barra forte, né? Apesar dela não ter perdido a mínima logo em sequência da barra 6, a barra 8, né? Que seria a barra mais interessante para o ponto de venda, na verdade, perdendo a mínima da barra 6, tá? Sempre que você tem uma barra forte de sinal como essa daqui, ó, que é a barra 7, ela não perde a mínima da barra anterior, o melhor, o mais recomendado é entrar perdendo a mínima da barra compradora, da última barra mais forte compradora, que seria essa daqui, a barra 6, tá? Você não estaria entrando errado, porque estaria entrando a favor de uma tendência, certo? Para um novo teste da mínima, aqui. Tá? Para a ponta compradora, pelo menos um scalp talvez acima da barra 4, depois que perdeu a barra 5 em falso, a barra 4 traria para a gente uma perspectiva de scalp, tá? Uma perspectiva aqui de scalp, porque ela não completou nem essa perninha de alta para cima, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui até a correção dessa barra, ó. Quase chegou no 100%, tá? Dessa perninha aqui de alta, uma correçãozinha de duas pernas, tá? Para a nova entrada aqui dos vendedores testar novamente a mínima, não veio muito fácil. Olha como veio difícil esse teste dessa abertura aqui do dia. Não chegou a testar exatamente, tá? A barra 19 ficou devendo aí uns 2 ticks para testar. Então, nessa movimentação aqui, você tem que ficar atento, né? Que aqui atrás, ó, temos o fechamento desse dia, que estava servindo como região de suporte para o mercado. O fechamento aqui desse dia estava servindo como região de suporte. O mercado estava testou por 3 vezes essa região aqui, né? Considerando o primeiro teste como uma região de abertura, o segundo teste aqui com a barra 16 e o terceiro teste com a barra 19, tá? Ao perceber que estava bem lateral, eu considerei uma compra aqui na barra 16, tá? Porque esse segundo teste ele veio fraco, ele veio com pressão de compras. Então, dentro dessa perna aqui que vem da barra 7 à barra 15, recebemos bastante pressão de compras, né? Aqui nessa lateralidade, essas tentativas de subir, na barra 14 e a barra 15 é uma barra muito forte, não tem continuidade, né? Vem até essa região aqui de abertura do dia. E a barra 16, ela indica um retorno talvez aqui para essa região, tá? Então eu entrei aqui, o risco retorno era favorável porque o stop estaria abaixo da mínima do dia e o alvo seria aqui pelo menos nessa região de máxima do dia, tá? Chegou aqui nessa região de máxima, senti dificuldade, aí eu já zerei o trade, mas poderia, né, ter conduzido essa operação, tá? Nesse caso, você projeta, como aqui é um fundo praticamente triplo, um fundo duplo aqui com essa barra, da barra 16 com a barra 19, dá para projetar essa movimentação aqui da barra 19 à barra 18 para cima, tá? E esperar a movimentação aqui nessa região de teste de o fechamento do dia anterior, com essa região de 100% seria um alvo interessante para não colocar muitos alvos para vocês ficarem confusos. Essa movimentação basta, tá? Esse ponto aqui basta. Se ele rompesse isso daqui para cima e desse continuidade, aí a gente projeta outros movimentos, mas basicamente ia dar confluência em alguma região por aqui, em resistência, tá? Essa resistência e depois a máxima do dia lá, tá? Que seria projetando aqui essa movimentação aqui integralmente, tá? Então 161,8 aqui seria o próximo alvo mais interessante para o mercado testar, tá? O mercado está sempre procurando algum ponto de teste, né? Percebam que o Fibo ele casa com regiões estratégicas, ó, essa máxima com essas regiões de Fibonacci, beleza? Então é muito importante vocês observarem, né, o que o preço está executando em relação a essas regiões, também com linhas de tendência. Tinha até traçado uma linha por aqui, caso ele viesse no movimento mais forte e resolvesse aqui triangular, tá? Fazer uma triangulação do movimento.
Então aqui ele tinha conseguido, né, subir tudo isso até aqui, aqui não conseguiu ir lá testar novamente essa linha de tendência e acabou perdendo, tá? Pontos de venda aqui, depois desse teste de máxima, a gente tem uma primeira tentativa dos vendedores de cair. Você não vai vender contra um movimento forte como esse, tá? Eu prefiro esperar. Tá? Aqui no caso tem um momento de alta volatilidade, porque é uma tentativa aqui dos compradores de retornar para a tendência. Por que é uma tentativa dos compradores aí de retornar para a tendência? Não é só porque é a média móvel, tá? Não é só porque é a média móvel. Temos um primeiro topo formado e aqui os compradores estão testando esse topo aqui por cima, tá? Testando esse topo aqui por cima, ó. Então existe uma tentativa. Mas eu acho que eu já comentei com vocês esses tempos atrás. Você lembra quando que eu comentei com vocês algumas análises anteriores? Quando o movimento vem muito forte, que nem da barra 29 à barra 30, o movimento veio muito forte, até perdeu a mínima, tá? E penetrou nessa região. A tentativa aqui dos compradores, ela existe, mas já veio um movimento que não era tão esperado, não foi tão forte essa perna de alta assim, né? E o movimento, a correção, ela veio muito forte. Apesar de não ter tanto volume, essa barra aqui ela teve muita briga. Para quem viu a formação dela, chacoalhou bastante aqui, né? Não sei o que é 11h30 a abertura do mercado americano, tá? E aí, quando a barra 32 fechou, os vendedores acabaram ganhando. Aqui temos uma lateralidade. Não dava para prever, né, se iam colocar mais contratos de compra, mas quando não conseguimos romper essa máxima e fechamos aqui abaixo, temos uma grande possibilidade de voltar aqui para dentro da consolidação. Pelo menos visitar aqui essa região central mais ou menos da consolidação, tá? A minha venda, ela foi curiosamente na barra 34, tá? Eu não vendi aqui, como eu acho que muita gente pensou, eu vendi aqui na barra 34, tá? Com pretensão de vir até o fundo da consolidação. Só que ele não foi. Olha só, o movimento não foi, só que o meu stop ele estava acima da região de consolidação, vendendo aqui na barra 34, com essa pretensão aqui de pegar um movimento um pouco mais de 1 para 1, tá? Porque depois eu ajustei meu stop para cá. E olha só, isso daqui foi resistência, isso daqui se transforma em resistência novamente. Exatamente, assim como a gente conversou, depois que a gente rompe, volta para dentro da região, existe uma possibilidade do mercado vir completar isso daqui, só que muitas vezes ele vem até a região central da consolidação, antes de completar o alvo, testa novamente aqui como uma região de resistência, porque ele já vem de uma perna de baixa, né, já vem de um movimento vendedor, e aí sim o mercado ganhou força. Como eu percebi essa estrutura de que o mercado formando um ombro, cabeça, ombro de continuidade, tá? Sim, ombros, cabeça, ombro podem acontecer nos fundos de movimento. Esse daqui é um deles, tá? Vou desenhar, usar a ferramenta nova aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, tá? De continuidade, porque ele vem já de um movimento de queda. E aqui, se ele perder, ele vai executar pelo menos isso daqui, aqui para baixo. Beleza? Então, eu estendi esse alvo que estava aqui embaixo para ver, né, se o mercado ia dar essa continuidade. E quando ele veio até essa região, ó, acumulou aqui, não veio acima da consolidação e perdeu com muita força, né? A barra 45, ela sinaliza que a gente ia perder a mínima aqui do dia, tá? E aí, eu estendi o alvo bem mais para baixo, tá? Acabei realizando parcial consideravelmente mais cedo, foi aqui na mínima da barra 26, e fiquei só com um pouco, tá? Porque esse fundo aqui, como ele veio muito forte, ele tem uma grande possibilidade de ser testado e até mesmo ser perdido, beleza? E aí acabou sendo perdido depois que desconfigurou essa tendência, né, formando fundos mais altos e rompendo o topo, eu saí com o restante que tinha, tá? Então, essa movimentação aqui, ela poderia ser projetada. Deixa eu pegar aqui para vocês. Projetando toda essa movimentação aqui de alta para baixo, tá? O preço acabou cravando aqui no 161,8.
aqui. Cravou aqui no 161,8. Então o mercado ele foi, né, muito forte aqui. Então acabou até gerando aqui um ponto de divergência. Acho que eu tinha observado por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não sei qual tempo gráfico que eu tinha visto. Acho que foi, não sei se foi no 2 minutos. Acho que foi no 2 minutos aqui, ó. Essa mínima com essa mínima, tá? Topo aqui, mínima, mínima. E o MACD também, as linhas aqui. A linha de sinal e a linha MACD. Também divergindo no indicador com o preço, tá? E aqui ele buscou aqui um ponto de reversão de movimento, uma boa reversão de movimento, mas eu não participei, não estava mais operando, só peguei essa movimentação aqui, beleza? Então foi muito interessante, né? Depois que o mercado ele veio aqui, deu até uma oportunidade para quem tinha perdido essa primeira venda, porque ele vem sem vontade e aqui pelo menos você tem um scalp, no mínimo até aqui, mas é um alvo muito pequeno, porque o momentum ainda está muito forte. E aí como que seria a projeção dessa movimentação? Projeta essa movimentação aqui para baixo e busca o espelhamento desse movimento, que seria aqui no 100%, tá? Para quem opera com contrato, vem trazendo o stop, né? Perdeu o fundo, teu stop não pode estar imediatamente aqui, tá? Ele tem que estar acima da barra aqui acima da região que antes foi suporte. Perdeu, aí você vem trazendo, à medida que chega perto do 100%, você traz, se a tua pretensão é pegar um movimento um pouco maior, traz até a barra que aciona, tá? Na verdade teria sido acionado e estopado na barra 64, teria pegado um bom movimento aqui de 600 pontos, tá? A ideia é essa, né? Esperar uma tendência virar quando você opera com apenas um contrato e está começando, espera o mercado definir qual que é a força que está ganhando, né? Aqui claramente eram os vendedores. E aí, quando você tem uma força muito grande, dessa forma aqui, o mercado direcional, fazendo topos e fundos descendentes, novamente o mercado vai fazer um teste dessa mínima e mais de 70% indica um novo teste aqui e pelo menos, né, um teste aqui, porque muito mais frequente o mercado perder esse ponto aqui, beleza? A barra 45 também teria sido uma boa barra para vendas, porque quando você observa, né, essa região aqui, ó, essa barra já perdeu o movimento, né? Se você traça até uma linha um pouco mais inclinada aqui, a barra 45 já perdeu o movimento, tá? Teria que estar acompanhando o mercado aqui e ver que ele já marcou um topo mais baixo, né? Perdeu com confirmação, não fez pullback, para quem aguardou um pullback aqui para vender, não fez um pullback, muito forte o movimento, né? Entrou volume financeiro, então tá confirmado, né, o movimento e pelo menos ele entregar uma nova perna igual essa daqui, mas como ele veio muito forte, existe essa alternância, né, em que essa perna foi mais difícil e essa perna aqui foi mais fácil, e aí o mercado entrega um movimento cravado aqui no 61 antes de corrigir e dar continuidade, tá? Então é isso, meus amigos. Existem outras formas de traçar aqui, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu vi lá no livro Lateralidades, em que a gente perde essa mínima em rompimento. Esse rompimento aqui da barra 46, ó, que vem daqui até aqui, e quando o mercado, por exemplo, faz uma correção, que foi essa daqui, um impulso muito forte, temos essa marcação aqui da correção, e o ponto médio em que ele rompeu isso daqui e corrigiu, entre a máxima da correção, é mais ou menos aqui, tá? O ponto médio entre essa região, o ponto central dessa região é aqui, ó, certo? Dessa máxima em que ele começou o movimento até o ponto central do rompimento, até a correção, para quem não se posicionou ainda, vai se posicionar aqui na barra 55, por exemplo. Dessa máxima até aqui, eu tenho 100%. O mercado caminhou 100%. Ele fez a correção. Ó, esse é o ponto médio do rompimento, seguido aqui pela correção, tá? A partir dessa linha de ponto médio, rompimento e correção, eu tenho um alvo aqui para baixo. Aqui. Na barra 63, aqui 62, 63, completou o alvo e aí reverteu o movimento, tá? Interessante, né? Essa forma
de medir o movimento, tá? Eu prefiro pegar o Fibo mesmo, mas é bem interessante que aqui deu certinho, mas eu prefiro pegar o Fibo que eu acho mais rápido, mais prático de observar essas movimentações, beleza? Eu não sei se completou daqui até aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que interessante, né? Pegando esse movimento aqui dessa máxima até o 100% aqui, ele veio completar também no 61,8 em fechamentos, tá? Em fechamentos. É a mesma coisa que expandir o Fibo aqui para o 618 e esperar, né, expandir. Deixa eu apagar essa linha aqui. Pera aí. Aula de alvos, hein? Uma hora eu dou uma aula mais calma sobre essas movimentações de alvos. Ó, expandir o Fibo do 100%, do 0 ao 618 aqui. Ó, do 0 ao 618. Ele quase veio buscar o 100%, tá? Se for considerar esse ponto como um rompimento falso, tá? E o movimento mais verdadeiro seria até esse primeiro topo. E ajustar esse 618 aqui. Ele veio completar o 100% aqui, tá? Mas é observar o comportamento conforme ele se aproxima dessas regiões. E aí, quando não consegue mais perder fundo, começa a entregar topos e fundos ascendentes, rompe a média. E principalmente, né, começa a entregar uma sequência de barras compradoras, aí já vira a chave para procurar movimentos aí compradores ou ficar de fora, né, porque possivelmente ou o mercado vai consolidar nesse ponto ou ele vai armar uma possível reversão. Beleza? Deixa eu voltar aqui com vocês e finalizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido alguma coisa. Caso gostarem, deixem um like neste vídeo, compartilhem com outras pessoas. Desejo a todos um ótimo estudo. Até amanhã lá no Telegram e um grande abraço.